Olá, tudo bem? Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. É um prazer muito grande para mim poder participar do programa missionário Caminhos de Paz. Eu sou o pastor Michel Borges e eu pastoreio a Igreja Batista Regular da cidade de Casa Nova, na Bahia. Nessa manhã eu gostaria de meditar com vocês que nos acompanham a respeito de uma doutrina muito importante da Sagrada Escritura, que é a doutrina da fé. E o tema da nossa mensagem hoje, nessa manhã, é a preciosidade da nossa fé. Nós vivemos em um país extremamente religioso. Mais de 80% da população brasileira se autodenomina cristã ou, pelo menos, religiosa, ligada a alguma espécie de culto cristão. Por isso, poderíamos até pensar que o nosso povo é um povo de fé. Mas o que é fé? O autor aos Hebreus, no capítulo 11, lá no versículo 6, diz claramente que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Um pouco mais anteriormente a isso, no versículo 1, ele define fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, nós podemos então ver que a Bíblia define o que é fé. Agora, qual é a origem da fé? A fé verdadeira, aquela fé que nós chamamos de fé salvadora, ela é um presente de Deus. A natureza humana não pode produzir a fé por conta própria, pois a fé nos é dada no momento da nossa conversão. O Dr. Wayne Grudem, ele define a fé da seguinte maneira: a conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa confiança total e completamente em Cristo para recebermos a salvação. E tudo isso vem por meio da fé. A conversão possui dois elementos inseparáveis, como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Um é negativo e outro é positivo. Arrependimento é a mudança produzida por Deus na mente do crente, no seu coração e na sua vontade, pela qual o crente, portanto, abandona o pecado. Sem arrependimento, não há salvação. O lado positivo, então, é a fé. A fé é a convicção produzida no coração pelo Espírito Santo, levando o crente a confiar plenamente no Evangelho e colocar sua vida nas mãos de Cristo. A vida cristã começa com a fé. Pedro, o apóstolo, fala a respeito disso. Eu quero ler com vocês o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2 dizem assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aqui Pedro faz uma declaração sobre a fé, dizendo que a fé ela é preciosa. E nós, assim como Pedro, compartilhamos dessa mesma preciosa fé, a qual nós fomos expostos quando o Evangelho nos foi pregado. Portanto, podemos dizer que Pedro aqui descreve a fé como sendo igualmente preciosa. E por que a fé é preciosa? Quero apresentar nessa manhã 5 razões bíblicas de que a fé de fato é preciosa. E a primeira razão é que a fé ela é preciosa porque ela pertence
exclusivamente aos eleitos de Deus. O próprio Pedro já havia dito algo semelhante quando escreveu sua primeira carta. Lá no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, nos versículos 1 em diante, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. De fato, a fé é preciosa porque a fé pertence àqueles que creem no Evangelho. A fé pertence aos eleitos de Deus. Ela não é de todos. Não são todos os homens que têm a fé salvadora, essa fé preciosa que nós um dia recebemos. Em segundo lugar, também podemos afirmar que a fé é preciosa porque ela é um dom de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nós encontramos declarações muito fortes sobre a fé. Lá é dito o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, não é das obras, para que ninguém se glorie. A fé, portanto, caminha com a graça. A fé e a graça promovem a salvação daqueles que, claro, creem no Evangelho e observam no Evangelho que Cristo Jesus é o único Salvador. Podemos então dizer que a fé é preciosa, primeiramente porque ela pertence exclusivamente aos eleitos de Deus. Mas ela também é preciosa porque ela é um dom de Deus. É Deus quem concede a fé ao homem para que esse possa crer no Evangelho e crer, claro, também naquilo que Jesus Cristo fez, que nós conhecemos por meio do Evangelho. Ninguém jamais possui essa fé de forma natural, mas por revelação. Deus é quem produz no coração do homem a fé salvadora. Por isso essa fé é extremamente preciosa. Em terceiro lugar, podemos dizer que a fé é preciosa porque é essa fé, que é a fé verdadeira, que é a fé salvadora, está depositada na pessoa e na obra bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando cremos nele, nós podemos então reconhecê-lo como nosso Deus e nosso Salvador. Sua justiça passa a ser a nossa justiça. E nós nos tornamos, de fato, filhos de Deus por meio da fé. E somos declarados justos diante de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Podemos então afirmar categoricamente que a fé é preciosa porque ela pertence exclusivamente aos eleitos de Deus, àqueles que foram escolhidos por ele antes da fundação do mundo. Também podemos afirmar que ela é preciosa porque ela é um dom de Deus, é um presente que Deus dá aos seus eleitos no tempo e no espaço para que eles possam então crer no Evangelho. E ela é preciosa porque ao crer no Evangelho, ela é totalmente e completamente depositada na pessoa e na obra bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, podemos também afirmar que a fé é preciosa porque esta fé, ela é a mesma para todos. Todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares, tiveram e têm a mesma fé, a mesma qualidade de fé. Podemos olhar para trás e ver que o pai Abraão, o pai da nação de Israel, foi um homem de fé. Paulo, o apóstolo, fala sobre isso no capítulo 4 do seu livro aos Romanos. Lá em Romanos 4, Abraão é usado didaticamente como modelo e exemplo de alguém que tem fé. E lá Paulo faz uma declaração, dizendo que Abraão creu e foi justificado. Que pela fé que Abraão teve,
todos aqueles que tiverem a mesma fé, semelhante àquela de Abraão, também serão justificados. A fé hoje tem a mesma qualidade da fé que também foi encontrada nos santos do Antigo Testamento e, claro, também dos santos, dos crentes do período apostólico. A fé hoje tem a mesma qualidade que sempre teve no passado. A fé, exista em quem existir, se apega ao mesmo precioso Salvador e aplica as mesmas preciosas promessas de Deus. Matthew Henry disse isso em certa ocasião. Por isso podemos ter certeza de que a mesma fé que operou nos santos do passado opera em nós no tempo presente, porque é a mesma fé depositada no mesmo Deus. É uma fé confiante no Senhor e em suas santas promessas. Além do que, é a fé que justifica para a salvação. Abraão foi justificado porque creu nas palavras de Deus. Nós somos justificados também porque cremos nas palavras de Deus. Assim como os santos do Antigo Testamento aguardavam a chegada bendita do Messias, nós reconhecemos que ele veio no passado, morreu em nosso lugar, ressuscitou para nos garantir a vida eterna e que um dia ele virá para buscar a sua igreja. É a mesma fé que eles tiveram, semelhantemente a que nós temos também. E em quinto lugar, podemos afirmar que a fé é preciosa por causa dos benefícios espirituais que ela produz. É pela fé que nós recebemos a graça e a paz com o Senhor. Além disso, é pela fé que nós cremos que Deus, o Criador de todas as coisas, criou o universo pelo poder da sua palavra. Quando olhamos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, nós lemos o seguinte: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então é pela fé que nós compreendemos que todas as coisas, inclusive a nossa própria existência, veio pelo poder da palavra de Deus. Além do mais, também, a fé salvadora, ela é a fé que por meio dela nós encontramos justificação. Romanos 5:1 diz isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por meio da fé que obtivemos também a salvação. Lá em Atos 16, verso 31, que é muito conhecido de nós, diz a respeito do carcereiro lá de Filipos, quando ele perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Então, Paulo responde: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E essa salvação vem por meio da fé. A pressuposição é de que uma vez que ele cresce no Evangelho e os seus familiares também crescem no Evangelho, eles seriam salvos. Além disso, é pela fé também que nós alcançamos a santificação. Pela fé, nós vivemos a vida de Deus. Pela fé, nós nos comportamos como filhos de Deus. Pela fé, nós encontramos em nossa própria vida um modelo de vivência compatível com a vontade de Deus. Lá em Atos também, no capítulo 15, eu quero ler com os irmãos, no verso 9, nós encontramos uma declaração muito importante sobre esse assunto. Atos, capítulo 15, versículo 9. E não estabeleceu, falando a respeito de Deus, distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, Paulo está dizendo aqui, na sua declaração, que os irmãos que creram, assim como eles também creram, foram purificados pela fé. Além disso, também é pela fé que nós somos adotados na família de Deus. Quero ler com os irmãos Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, verso 26, diz assim:
Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, vos revestiram dele. Então, nós entendemos que a própria adoção, o tornar-se filho de Deus, vem por meio da fé. É um dos benefícios que a fé produz em nossas vidas. E, claro, a vitória final nos é dada por meio da fé. Olha como é interessante a maneira como João, escrevendo a sua primeira carta, fala a respeito da vitória que o crente tem por meio da fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5 dizem assim: Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Portanto, se queremos ser vitoriosos em nossas vidas cristãs, precisamos viver dia a dia por meio da fé. Podemos então resumir a nossa mensagem fazendo 5 afirmações a respeito da preciosidade da nossa fé. A nossa fé é preciosa porque ela é para nós algo que pertence exclusivamente aos eleitos de Deus. A nossa fé é preciosa porque ela nos é dada como um dom de Deus. A nossa fé é preciosa também porque ela está depositada total e completamente na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo. A nossa fé é preciosa também porque ela é a mesma fé que foi dada no passado e é nos dada também no presente. E por fim, a fé é preciosa por causa dos benefícios espirituais que ela produz. Por isso, tendo esse entendimento, podemos afirmar, como o apóstolo Paulo afirmou, tratando desse assunto quando escreveu sua carta aos Romanos. Lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, nós encontramos as seguintes palavras: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, com essa mensagem, eu espero que você tenha a sua fé reavivada, reanimada e que prossiga por meio da fé, vivendo e confiando totalmente, completamente em Jesus Cristo e na obra que ele fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, a sua igreja, em nome de Jesus.